Por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora o mercado do milho, ressaltando algumas situações que nós tivemos durante o mês de maio, como uma nova previsão com elevação para o milho entre os organismos oficiais. Nós vamos lembrar o telespectador dos últimos dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos também falar um pouco a respeito daquilo que vem acontecendo em torno da colheita do milho, que já começou o milho de segunda safra em alguns estados do Brasil, e também alguns riscos que há de geada, principalmente para essas áreas de produção. Mas eu começo trazendo destaque para a estimativa de produção e exportação de milho na visão dos norte-americanos. Então, acompanhe comigo, nós trazemos aqui produção de milho no Brasil, na cor verde safras anteriores, 14 e 15 o Brasil produziu 85 milhões de toneladas de milho, na 15-16, 67 milhões de toneladas. Na cor vermelha, você tem as projeções para a temporada 16-17, que em abril eram de 93 milhões e 500 mil toneladas, maio sobe para 96 milhões de toneladas e para a temporada 17-18, os norte-americanos já estimam uma temporada brasileira de milho com 95 milhões de toneladas. Então, os americanos vendo uma safra muito cheia no Brasil, aqui é 96 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas acima do que a Conab estima. Mas os americanos também estimam uma exportação bem maior por parte do Brasil, 8 milhões de toneladas acima daquilo que a Conab estima. Então, vamos ver aqui esses dados, revisando esses dados que foram divulgados em maio. Na temporada 14 e 15, o Brasil exportou 34 milhões 460 mil toneladas e, por enquanto, é o dado de exportação mais elevado para o país. Na 15 e 16, o Brasil teve quebra, com isso também teve dificuldades em levar milho ao exterior. Com isso, exportou apenas 14 milhões de toneladas. Na cor vermelha, você observa a temporada 16-17. Em abril foram exportados 32 milhões de toneladas, maio 34 milhões de toneladas. Na cor amarela você já tem a projeção para a temporada 17-18, também estimada com 34 milhões de toneladas de exportação de milho do país. E o clima tem mudado em algumas regiões produtoras do Brasil. Muita chuva em alguns estados, temperaturas bem mais baixas em outros. Isso traz preocupação à safra de milho que está nos campos. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta nos próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre o sul do Brasil, o excesso de chuva pode ser um problema para as atividades de colheita do milho segunda safra, especialmente no oeste paranaense, onde algumas cidades já iniciaram a colheita e tem previsão para o aumento das chuvas a partir do próximo domingo. Por enquanto, o solo está bastante encharcado por causa dessa chuva volumosa aqui sobre o sul do Brasil. Também há algumas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul que registraram chuvas acima da média ao longo do mês de maio. Agora, para os próximos 5 dias, há expectativa para uma pequena trégua das chuvas entre hoje e o sábado sobre partes do sul do Brasil, mas no domingo vai voltar a chover forte. Olha só, o Paraná deve ser o estado mais atingido. Algumas localidades devem receber de 70 até 100 milímetros em 5 dias. Vai chover forte também no extremo sul aqui de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Então, em algumas áreas, o excesso de umidade pode atrapalhar as atividades de colheita do milho segunda safra. Por outro lado, aqui entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, se chover é algo bem isolado, com baixo acumulado, que não impacta as atividades no campo. No decorrer do segundo período, do dia 6 ao dia 11, vai continuar chovendo muito sobre o sul do Brasil, especialmente do norte gaúcho e interior paranaense. Então, no Paraná, essa chuva em excesso pode ser mais uma vez problema para as atividades de colheita do milho segunda safra. Tem previsão de mais de 70 milímetros em 5 dias. Mas, por outro lado, é uma chuva que vai manter o solo bastante úmido para aquelas áreas que ainda estão em desenvolvimento. Também chove de forma mais significativa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul e no restante do sudeste e do centro-oeste a previsão é de tempo mais seco. A mesma condição no terceiro período, do dia 11 ao dia 16 de junho. O tempo seco predomina em toda esta área branca do mapa, que vai desde o interior mineiro até Mato Grosso, e tem previsão para pancadas de chuva aqui entre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que, de uma forma geral, neste período a chuva será bem isolada e com baixo acumulado. Não chega a atrapalhar as atividades no campo, especialmente colheita do milho.